Olá família, graça e paz abençoados, povo amado de Deus. Graça e paz, família da fé. Eu quero deixar essa pequena reflexão. A loucura da graça, a loucura da graça, a loucura da pregação, a loucura do evangelho, como disse o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, né? A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo vai dizer assim no versículo 17 em diante. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, disse Paulo, que somos salvos é o poder de Deus. Então, observe que a palavra é para os que são salvos. Ou seja, a palavra de Deus, ela é direcionada para ensinar os filhos de Deus. A palavra de Deus não é direcionada para tornar as pessoas, ou tornarem as pessoas filhas de Deus. Não, a palavra de Deus é para conduzir os filhos de Deus. A palavra de Deus é para conduzir o povo de Deus. Na antiga aliança, Deus tinha uma nação. Deus escolheu um povo dentre as nações da terra. Deus escolheu o povo, os judeus. E ele pegou uma lei, ele deu uma palavra, ele deu uma aliança por meio de Moisés para conduzir aquele povo que ele escolheu dentre as nações. Então, o evangelho, a palavra da graça, é para os que são salvos, é para os filhos de Deus. Agora, essa palavra parece loucura para aqueles que perecem por falta do entendimento, mesmo estes também sendo filho de Deus. Mas por não ter a revelação, por não ter o entendimento desta palavra, parece para eles loucura. Porque enquanto eles estão tentando se tornar filho de Deus, por meio da religiosidade, por meio da igreja evangélica, a igreja católica, a igreja X, a igreja Y, eles estão buscando tornar-se filho de Deus, quando na verdade eles deveriam estar sendo educados por ser filhos de Deus. Você não ouve a pregação, você não ouve a palavra, você não aceita a palavra, você não aceita a pregação, você não aceita, entre aspas, Jesus para ser filho de Deus. Se você recebe a palavra, se você recebe a mensagem de Cristo, se você confessa o Cristo, se você recebe no teu espírito a direção de Deus, é porque você já é um filho de Deus. Quem é filho no espírito, não é filho na carne, não é filho na religião. Não existe uma religião no mundo que te torne filho de Deus. E os evangélicos pecam nisso, né? Porque aqui para nós, se tem uma religião que quer definir se você é ou se você não é filho de Deus, é a chamada religião evangélica. Eu sei que tem outras também, mas a grande maioria é a religião evangélica, conhecida também como o cristianismo. O cristianismo, ele quer embutir, isso não vem de Cristo, tá? O cristianismo é uma religião romana. O cristianismo tenta embutir na mente das pessoas que só por meio dessa religião, é que você se torna filho de Deus, aceito de Deus por meio de Cristo. E não é. Jesus nunca pregou isso. Jesus sempre falou do reino de Deus para o povo de Deus. Bom, aqueles que recebiam, amém. Aqueles que não recebiam, vida que segue ou vida que seguia.
Então, abençoados, esta palavra da graça parece loucura, porque quando nós dizemos hoje para as pessoas que os filhos de Deus são filhos de Deus independente de uma denominação religiosa, de uma instituição, de um padre, de um pastor, de um pai de santo, de um guru religioso, o filho de Deus, ele é filho de Deus porque Deus o escolheu como filho. Não foi ele que decidiu se tornar filho de Deus. Eu sei que a religião vem, mas tem aquele texto que a palavra de Deus diz que você tem que confessar com a boca e crer no seu coração. Então, para você se tornar filho ou ser salvo, né? Porque eles associam uma coisa à outra. Eles associam a ser filho de Deus com a salvação. Tá? E se você for analisar direitinho, existem filhos de Deus que não são salvos. Então nem sempre o Filho de Deus está associado à salvação. Eu não estou falando aqui de salvação eterna. A eternidade pertence aos espíritos, os filhos de Deus. Mas tem crente, filho de Deus, tem filhos de Deus que não são salvos. Não receberam a salvação, a libertação, a transformação. Um exemplo disso está lá em Romanos capítulo 10. Paulo diz, a minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Aí Paulo diz, porque eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porque eles eram filhos. Aí Paulo diz, sem entendimento, versículo 3, porque não se sujeitando à justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça mediante a lei. Versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Aí vem os versículos 8, 9 e 10. A saber, a palavra está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Se com a boca confessares que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, se com o coração você crê, você é salvo. Mas não é salvo para a vida eterna, porque eles já eram filhos. Era salvo de um sistema legalista, era salvo de um ministério de condenação e morte, era salvo da culpa da lei, da maldição que havia debaixo da lei. Por isso que ainda aos Romanos 8, 1 e 2, Paulo disse, portanto agora, quem recebeu a Cristo, não há mais condenação para quem anda em Cristo, né? Quem não anda segundo a carne, a lei de Moisés, mas segundo agora o Espírito. Então quem recebia a mensagem de Cristo não havia mais condenação, porque a condenação havia no ministério de Moisés. Aí no versículo 2 ele vai dizer, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? A lei de Moisés. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 em diante, principalmente o versículo 7 e o 9, vai dizer que a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Então a lei era um ministério de condenação e morte. Mas onde abundou ali o pecado, a força da lei, do pecado era a lei, superabundou a graça por meio de Cristo. Então, muitos filhos de Deus não receberam esse entendimento, não receberam essa salvação. Por isso, a pregação da graça se torna loucura na mente dessas pessoas. Por quê? Porque, infelizmente, os filhos de Deus estão tentando comprar salvação por meio de jejum, por meio de dízimo, por meio de frequentar um templo religioso, por meio de pagar uma penitência, um preço, etc, etc. Perdendo tempo, porque Cristo não exigiu nada disso. A sua graça nos basta. E o justo, ele vive pela fé. Pela fé em quê? Naquilo que Cristo fez. Eu só creio. Mas então é muito fácil. E quem disse que é difícil? Difícil é você receber essa palavra e anular o teu eu e deixar de querer pagar um preço que já foi pago. Isso que é difícil. Difícil para a religião é eles entenderem que nunca dependeu deles, sempre dependeu do Pai, e eles se veem na obrigação imposta pela liderança de ter que conquistar uma coisa que foi conquistada no Calvário. Isso é que é difícil. Você nunca será filho de Deus pelo que você faz. Você é pelo que Cristo fez. E ponto final. Aceite que dói menos. Agora,
E quanto ao meu comportamento? Aí vem a questão da educação pela palavra. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: porque a graça se manifestou trazendo salvação a todo homem. Né? Ali está falando todo homem, todos os homens, não está falando de todos os povos, de todo mundo no planeta Terra. Está falando de todos os povos, etnias, nações, línguas, porque independente de nacionalidade, todos os filhos de Deus têm acesso à palavra de Deus e essa palavra salva a mente, salva o coração, salva a alma, né, irmão? Salva o intelecto. Aí ele vai dizer, ensinando-nos, Tito 2,12, ensinando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências do presente século. Então, a palavra de Deus ela vai educar o filho de Deus. Bode não vira ovelha. Ovelha não se transforma em bode. Joio morre sendo joio e trigo morre sendo trigo. Então, abençoados, o Evangelho, a palavra da graça, ela vem lapidar como um fogo que purifica o ouro, ela vem limpar, ela vem para ensinar o Filho de Deus, tá? Transforma a mente do Filho de Deus. Jesus mesmo já dizia, eu vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era bodes perdidos? Não, porque no conceito da religião é um bode, é um perdido. Você não é bode, você é ovelha. É, mas a ovelha também se perde. Bode já é perdido, mas a ovelha também se perde. Aí Jesus disse, eu não vim para os bodes perdidos. Os perdidos são perdidos. Eu vim para as ovelhas que estão perdidas. E detalhe, da casa de Israel, porque Jesus, o Nazareno, ele veio especificamente para resolver uma questão lá legalista dos judeus. Agora, no seu sangue, os gentios, os não-judeus, os filhos eleitos de antemão, foram também alcançados pela sua graça. Tá bom? Por quê? Porque a lei de Moisés não era para os gentios, apenas para os judeus. Mas os gentios, mesmo não tendo lei, aquilo que eles faziam para si mesmo era uma lei. Por quê? Porque eles viviam na lei da consciência. Eles tinham consciência daquilo do que era certo, do que era errado. Então eles mesmos estabeleciam as suas próprias regras, a sua própria, digamos assim, o seu próprio padrão de moralidade. Então aquilo era lei para eles, mesmo eles não recebendo a lei de Moisés, tá? Hoje, como nós vivemos na lei do Espírito de vida em Cristo, eu falo para os crentes, aqueles que creem na loucura da pregação, porque cada país, cada nação tem as suas regras, suas leis locais, civis, etc, 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 etc. Mas no sentido espiritual, no sentido do Evangelho, nós somos direcionados pelo Espírito. Então, pelo Espírito, Deus vai nos conduzindo a viver em perfeita paz, em perfeita harmonia, tá bom? Então, você não aceita Jesus hoje para se reconciliar com Deus, porque a reconciliação foi feita na cruz. Você não aceita Jesus hoje para ser um salvo, porque a salvação é eterna, já foi determinada, predestinada em amor antes da fundação do mundo, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de quem Deus se compadeceu e usou de misericórdia. O Senhor conhece os que são seus. Então, assim, Deus... e aí entra um detalhe interessante, que a tradição religiosa dizem que nós somos calvinistas, porque nós pregamos a predestinação. Não, existem várias religiões que têm a linha calvinista da predestinação. Mas é uma predestinação fundamentada na própria religiosidade e nos critérios dele. Bom, eu creio na predestinação, não na visão calvinista, tá? Como assim, irmão Elcio? É porque a predestinação é antes de Calvino. Não foi Calvino que inventou a predestinação? Quem nasceu primeiro? Calvino viveu há 2000 anos atrás? Calvino viveu no tempo dos livros dos profetas? Não. Então, e por que desde os profetas a Bíblia já fala sobre a questão da eleição, predestinação, escolha, determinação? Então,
Tá bom? Então, quem segue Calvino segue uma linha seca da predestinação, uma linha teológica calvinista. Tá? Mas quem segue a narrativa bíblica da predestinação vê que é totalmente diferente. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Então, predestinação não significa que o homem foi destinado a fazer o certo e o errado. Tem nada a ver. Dentro de uma concepção humana, nós temos a liberdade. Nós temos o livre-arbítrio nessa questão horizontal. Eu estou gravando aqui agora porque eu quero gravar aqui agora. Não é Deus que predestinou isso. Eu escolhi gravar aqui agora. Eu posso escolher fazer o que é certo e o que é errado daqui a pouco. Isso está sob a minha consciência. Consciência essa que foi dada pelo Pai. Mas ele não está manipulando, tá? Agora, no que diz respeito a ser filho de Deus, não é o filho que escolhe o Pai. Eu não sou o criador foi ele. O criador é ele, então foi ele que criou todas as coisas, então é ele que determina todas as coisas. O tubarão, eu tô olhando aqui o quadro que eu tenho aqui atrás, tô vendo o mar aqui, né? O tubarão, a baleia, os peixes, eles não escolheram ser quem eles são. Quem tá entendendo? Sabe? O cavalo marinho, talvez se perguntasse ao cavalo marinho, você quer ser o cavalo marinho ou você quer ser o tubarão? Talvez ele escolhesse ser o tubarão. Não foi ele que decidiu isso. É uma lei da criação divina. Então o divino criador, na sua sabedoria, na sua soberania, ele determinou e ponto final. Agora, as suas escolhas, onde o cavalo marinho vai andar, onde o tubarão vai andar, como o cavalo marinho vai se esconder, onde o tubarão vai procurar presa, é a questão de cada um. Entendeu, meus amados? Então essa questão de calvinista, linha teológica calvinista, ou armeniana, ou os armenianos, porque Deus deu livre-arbítrio. Bom, você vai ver na Bíblia, você vai ver soberania de Deus e você também vai ver liberdade humana. Então, teoricamente, os calvinistas estão certos em alguma parte e os armenianos também estão certos em outra parte. Não no que diz respeito à questão da eternidade, tá? Então, outra coisa, os calvinistas dizem assim, porque Deus determinou, predestinou, ponto. Os armenianos dizem assim, não, Deus não determinou nada. Deus, por ser onisciente, a presciência de Deus, por ele saber quem iria aceitar Jesus, então ele determinou ou destinou a igreja, porque ele já sabia quem iria aceitar Jesus. Ué, então se isso é presciência, que Deus já sabia quem iria aceitar, então não é predestinação, como eles dizem, é presciência. Aí vai dar no mesmo, é a escolha de Deus sempre. Se Deus já sabia quem iria aceitar, então Deus também sabia quem não iria aceitar. Então, queira quer não, a salvação não é para todo mundo. Seja na teologia armeniana ou a teologia calvinista, não adianta ficar brigando, porque a vida eterna não é para todo mundo. Porque se os calvinistas disserem assim, e dizem assim, salvo é só aquele que Deus determinou, predestinou. Ponto. Então eles estão dizendo que Deus escolheu, selecionou. Ok. Aí vem os armenianos e dizem assim, não, a salvação é para todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Bom, como é para todo mundo se é só para aquele que nele crê? Então não é todo mundo. Não, mas aí vai depender se você quer ou não. Bom, se você quer ou não ser salvo, se você perguntar a todo mundo teoricamente queria ser salvo. E outra coisa, se a salvação é para todo mundo, então Jesus falhou, porque tem gente que não vai aceitar a salvação, já que a salvação é por escolha do homem, tem homem que não escolhe, ou seja, não aceita, e agora? Como é que fica? Então é todo aquele que nele crê. Quem crê recebeu o dom da fé. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Deus deu a fé aos eleitos. A fé não é de todos. E agora, como é que fica aí? Viu, abençoados? É um assunto complexo, mas deixa para uma outra hora. Isso é a loucura da pregação. Então, eu particularmente, biblicamente, eu creio que os filhos de Deus foram destinados antes da fundação do mundo. Pronto, não existia ninguém, Deus nele mesmo, por meio do seu plano e propósito eterno, ele decidiu quem ia nascer, quem era filho e quem era criatura, e acabou. Mas aí é a pessoa que escolhe ser filho, não, a pessoa escolhe o padrão de vida moral e ético e escolhe obedecer ou não, aí é outra história, tá? Mas escolher ser filho,
Ninguém escolhe. Eu não escolhi ser filho da minha mãe, ser filho do meu pai. Minha filha não escolheu ter o pai assim, assado. Ela é e ponto final. Agora, se vai me obedecer ou não, aí é outra coisa. Tá bom, meus amados? Ficamos por aqui. Deixa teu like, compartilha aí, irmão. Vigia na terra. Graça e paz, graça eterna. Vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento de Papai do céu, o Pai dos Espíritos. Essa é a pregação, a loucura da graça. Porque eles anulam a graça, porque eles querem viver por obras meritórias. E para Deus, isso não significa absolutamente nada. Graça e paz.